Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria podermos estar de volta para mais uma aula de número 24 no nosso curso teológico especializado em liderança cristã. Desculpe a minha voz, ela está um tanto cansada, uma voz enrouquecida, mas vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. Permita-me orar com você e assim nós iniciarmos a nossa aula. Podemos orar? Eterno de Israel, obrigado por ser bom para conosco e bom em todo o tempo. Ó Jesus, muito obrigado por assentarmos por mais uma vez, temos a oportunidade de estudar mais uma aula do curso teológico especializado em liderança cristã. Tu és poderoso para nos abençoar, faça-nos crescer, dá-nos entendimento daquilo que o Senhor quer revelar para nós através desta matéria, para moldar o nosso caráter, sim, nossa personalidade, nosso temperamento de acordo com a Tua vontade para melhor servir a Tua igreja, a noiva do Cordeiro. Obrigado, abençoa a mim e a cada um dos meus irmãos. Seja conosco a Tua presença viva nesta aula. Pedimos assim esta grande bênção, no nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, a aula de hoje, o que eu vou trazer para você, ele é na verdade, é um tratado de psicologia do trabalho. Tá? Isso faz parte da matéria psicologia do trabalho e com certeza nos ajuda outra vez a entendermos a mentalidade das pessoas, a como conviver melhor e entender as pessoas com quem estamos trabalhando, né? Nos auxilia a melhor compreensão. É claro que quando você vê esse tratado aqui, que nós vamos observar, ele sempre está se referindo ao trabalho secular. E refere-se à psicologia do trabalho, refere-se a lideranças de equipes, a questão de motivação em grupo, mas não falando de liderança cristã, liderança secular. É claro que eu quero trazer isto para a liderança cristã. Você precisa encarar a igreja de Jesus com uma visão de duplo ângulo. A igreja, ela existe como organização e ela existe como organismo. Tá bom? Organização e organismo, não se esqueça. E a igreja como organismo, ela é perfeita. Ela é perfeita, a noiva do Cordeiro. A igreja mística, essa não tem placa. Essa não é assembleia, não é batista, não é universal, não é presbiteriana. É a igreja de Cristo, ela é universal. Universal que eu digo em âmbito mundial. O corpo místico de Cristo sobre a terra. Essa igreja como organismo. Todos os que fazem parte do corpo de Cristo faz parte deste organismo vivo. Agora, além da igreja como organismo, existe a igreja como organização. Então precisa-se atentar sobre a igreja como organização. E essa nem sempre é perfeita. A igreja como organização, ela é falha. Tá? E o problema é que como organização nós não podemos secularizar a igreja. Tem gente que diz assim, não, a igreja como organismo, ela é espiritual e como organização, ela é física, ela é material. É claro que ela é material, ela tem um CNPJ, ela é pessoa jurídica. O problema é que mesmo ela sendo uma pessoa jurídica, mesmo ela sendo uma organização, nós devemos entender que mesmo assim o cunho do trabalho é espiritual e nós não podemos materializar totalmente, perdendo a espiritualidade ou o compromisso com Deus na organização. Não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas digamos que eu seja pastor administrador de um ministério. Não tem essa ideia de que eu sou pastor espiritual no púlpito e no meu gabinete de administração, agora eu sou simplesmente um administrador. Ou seja, e eu esquecer dos princípios e preceitos cristãos.
Então, eu deixar a espiritualidade para o púlpito, mas me corromper na administração. Então, a Igreja de Jesus, mesmo sendo secular como organização, nós precisamos entender que o trabalho da organização é para o reino de Deus. Então, vou pegar esse tratado de psicologia, como psicologia do trabalho, para olharmos um pouco para a igreja como se fosse numa visão empresarial ou na igreja como se fosse numa visão secular. Mas eu quero enfatizar sempre que a igreja, ela, além de ser organismo, ela é organização. Mas mesmo sendo organização, ela é uma organização cristã. E o cristianismo tem os seus preceitos. Bem, então vamos lá. A este assunto aqui. Líderes, isso aqui, ó, remontando, nós estamos caminhando para o final do nosso curso, remontando o que nós tivemos na primeira aula. Só que lá na primeira aula era liderança cristã, eu falando de liderança servidora, e eu fiz uma pergunta: se líderes nascem ou se tornam? Agora, aqui está um tratado de psicologia do trabalho, eu preciso lhe dizer que líderes não nascem líderes, líderes eles se fazem líderes, se tornam líderes. Não nasce líder, pastor? Não. Agora é diferente, na liderança cristã, talvez você não tenha vocação para liderar uma empresa, algo secular, mas na liderança cristã, você já nasceu novamente, nasceu de Jesus Cristo, da água e do Espírito, e o Espírito Santo é o espírito de liderança. Então, olha aqui. Liderança é a capacidade adquirida e exercida para influenciar pessoas, isso aí você já sabe. Não é a influência de poder baseada na desigualdade entre quem manda e quem obedece. Tem gente que pensa que é aí que diferencia o líder, quem manda e quem obedece. Não. Então, não é a influência de poder baseada na desigualdade, mas sim é a influência entre os que são e os que se sentem iguais. Então, veja bem, influência entre os que são e se sentem iguais. Eu vou esclarecer melhor. A liderança se baseia em exemplos. Sempre se soube que a melhor maneira de educar alguém é através do exemplo. Então, no secularismo hoje, a psicologia do trabalho já quer levar ou conduzir líderes de equipes, encarregados, coordenadores, a influenciar e deixar de serem chefes e sim de serem líderes. Então a liderança se baseia em exemplos e sempre se soube a melhor maneira de educar alguém é através de exemplo. Não tem como eu dizer para o meu filho que nunca fume na sua vida, porque isso não é bom, sendo que eu estou fumando. A própria Bíblia já disse o sábio Salomão, que você deve ensinar o menino, não é o caminho que deve andar, ensina o menino no caminho em que deve andar. É no caminho, é você junto com ele. Tipo assim, não é mande o seu filho para a escola dominical, não, é leve o seu filho para a escola dominical. Não mande o seu filho para a igreja, não, é vá à igreja com seu filho. Então, a liderança se baseia em exemplos. Até a liderança secular já está partindo para esse princípio. E o que dirá nós, como liderança cristã, nós precisamos observar. O nosso exemplo arrasta. Tá? Então, vamos lá. Eu quero falar aqui de líder formal. Observe. Formal é que foi formalizado. É alguém que foi oficialmente instituído de autoridade e poder organizacional. Eu me lembro de uma ocasião que um pastor foi destituído de uma função da igreja. Claro, eu não vou detalhar a história, mas ele foi destituído injustamente. Já até falei sobre ele no curso, quando o seu segundo levantou e tomou a presidência. Com 8 meses ele provou sua inocência na justiça e o juiz lhe deu o direito de posse da presidência da igreja.
Mas nesses 8 meses o segundo tinha influenciado. E quando ele entrou na igreja, o segundo começou a gritar assim, ó, a igreja não lhe quer. E todos começaram a fazer um coro, a igreja não lhe quer, a igreja não lhe quer. O pastor foi lá no Juiz, isso na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Foi lá e disse assim para o juiz, Diretíssimo, eu nunca fui humilhado em toda a minha vida. Eu estou abandonando o ministério e eu vou voltar a trabalhar com móveis rústicos, vou voltar para Curitiba. Eu não vou mais pastorear. Mas por quê? Houve um só coro dentro da igreja, a igreja cantando, a igreja não lhe quer. Eles não me querem. O juiz ficou com raiva. O juiz mandou ele voltar lá e agora foi na companhia de uma comitiva policial e 2 oficiais de justiça. Os oficiais entraram lá e tomaram o microfone de quem estava com o microfone na mão. E disse, nós estamos aqui para manter a ordem. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém se mexe. E quem quiser ser preso aqui é só gritar, a igreja não lhe quer. Não vai haver manifestação, nós estamos aqui para garantir que não vai haver manifestação. Vocês gritaram referente ao pastor Oscar, a igreja não lhe quer. Vocês têm todo o direito de não quererem ele. Não quer ele como pastor? Saiam. A legislação brasileira, disse os oficiais de justiça, lhe dão todo o direito. Registre uma igreja para você, abra um ministério. Se você não quer ele como pastor, você não é obrigado a ficar aqui. Agora, se você quiser ficar aqui, de fato e de direito, ele é o presidente dessa organização. Quem afastou ele da justiça por calúnia, quem afastou ele da justiça, afastou ele da presidência foi a justiça. Ele provou a sua inocência e 8 meses depois ele está retornando. E quem está devolvendo a presidência para ele é a justiça. Se você não quer ele como pastor, não, por favor, saia por aquela porta. Então, o líder formal é alguém que foi oficialmente instituído de autoridade e poder organizacional. Então vamos falar de liderança cristã. É uma liderança para Deus, mas a igreja funciona como instituição. Ela tem um líder formal. Na espiritualidade, qualquer crente pode falar na altura da Bíblia. Na espiritualidade, qualquer crente está qualquer crente está apto para pregar o evangelho para o ímpio. Na plataforma espiritual, qualquer crente pode aconselhar um mais fraco, sendo se ele estiver apto para isso. Mas em título de informação como organização, nem todos podem falar pela igreja. Nem todos podem falar pela igreja. E aqui, olha que eu estou falando aqui, isso aqui seria um tratado de psicologia do trabalho, de coisa secular, mas permita-me trazer, porque o nosso curso é liderança cristã. É aqui que muita gente se complica. Eu já trabalhei em ministérios pequenos e trabalhei em ministérios grandes. Eu não sei em que ministério você trabalha, pequeno ou grande. Você precisa entender que há uma diferença de ser pastor da igreja e de ser pastor na igreja. Há uma diferença enorme, tremenda, ser pastor na igreja e pastor da igreja. E tem problemáticos. Quer conhecer um problemático? Uma das falas dele é essa aqui, ó. Se ele está achando que ele é mais do que eu só porque ele é o pastor da igreja, a mesma unção que ele tem de pastor eu tenho também. Você está entendendo? Há uma diferença de ser pastor da igreja e ser pastor na igreja. Pode haver 50, 100 ou 1000 pastores na igreja. São pastores na igreja. Mas essa igreja ela tem um pastor, que é alguém que foi oficialmente instituído de autoridade e poder organizacional. Alguém que responde pelo CNPJ da igreja, que responderia pela igreja oficialmente na justiça, mas mais do que isso, com legalidade também, oficialmente instituído de autoridade e poder organizacional no mundo espiritual.
Sim. E a Bíblia nos orienta que nós devemos obedecer a eles como se estivéssemos obedecendo ao Senhor. Ou seja, obedecer a eles e nos sujeitar. Pastor, esse negócio aí de se sujeitar para pastor no século XXI, isso não cola mais. Rasga a tua Bíblia. Ela ainda é assim. Ela não mudou. Sujeitar-se. A Bíblia diz que nós devemos obedecer e sujeitar a nossa liderança, a liderança organizacional, entendendo que ela é oficialmente instituída como autoridade de poder organizacional, mas também nos representa no mundo espiritual. Porque se nós obedecermos e nos sujeitarmos, a Bíblia diz que esse que é a liderança nossa, ele vai prestar conta pelas nossas almas perante Deus. E a Bíblia nos diz que nós devemos fazer isso para que eles façam alegres e não gemendo. Não gemendo. É feio, é horrível a expressão que eu vou trazer aqui, mas ela é verdadeira. O maior sofrimento de um pastor, que é o líder oficialmente instituído de autoridade, poder organizacional, o maior sofrimento dele não é o novo convertido. Não são membros. Não. O maior sofrimento de um pastor que foi instituído de autoridade e poder organizacional são crentes velhos, são obreiros já endurecidos, de dura cerviz. Sim. Crente novo, novo convertido, a gente vai gerar nele o caráter de Cristo, e é mais fácil construir uma casa do que fazer uma reforma. E tem vezes que a gente quer fazer uma reforma, mas não dá certo. Porque a casa foi construída com uma estrutura diferente. Não dá para mudar paredes de lugar, para se adequar e fazer do jeito que queria. Porque se mexer, a casa cai. Não tem estrutura para isso. Por quê? Porque começou uma construção errada. Estou falando de obreiros velhos. Então você pode ser pastor na igreja, mas entenda que há um pastor da igreja. E nunca dê esse gostinho para Satanás de dizer assim, ele é igual eu. Se ele é pastor, eu sou também. Não é. Não é. Porque tem gente que diz assim, também tenho liderança. Só porque ele é líder, ele acha mais do que eu. Você está entendendo? Então, existe líder da igreja e líderes na igreja. Defina bem qual é o seu papel e faça a separação disso. Tá bom? Então, existe o líder formal, oficialmente instituído de autoridade e poder organizacional. Agora, tem o líder informal. Informal, ele não tem título de liderança oficial. Não. Ele não tem título. Ele não foi instituído de autoridade e poder organizacional. Ele não tem título de liderança oficial. Mas ele exerce uma função de liderança. Sem autoridade formalizada, sem autoridade formal. Sem designação de poder, posição ou até mesmo responsabilidade. Tá? Ele pode, pelo mérito de um atributo pessoal ou desempenho superior, influenciar pessoas. Estou falando que são pessoas que não foram constituídas como líderes, mas no meio de um grupo, tem vezes que a gente como pastor tem que... É feio isso aqui, mas escuta o que eu estou falando. Tem que fazer assim, tem gente que fala assim, ele tem que engolir fulano, porque mais da metade da igreja é parente de fulano. Se ele se bicar com fulano, ele arrumou problema, porque fulano tem muita influência sobre o povo. O problema é que o fulano nem sempre sabe a diferença do líder na igreja, do pastor da igreja e pastor na igreja. O fulano nem sempre sabe a diferença entre líder da igreja e líder na igreja.
Já teve gente que chegou a dar de dedo assim, ó, em pastor. Pois na próxima reunião o senhor vai deixar bem claro quem é que manda nesse negócio aqui. E o senhor vai deixar claro que não é o senhor que manda e o senhor não vai fazer do jeito que o senhor quer. Esse já está debaixo da terra. E não foi que alguém foi lá e matou, não, foi Deus. Entende? Tem pessoa que diz, não, não é do seu jeito. Você está achando que é do seu jeito? A maior parte do povo aqui é da minha família, eu tenho influência. Se eu falar para fecharem a mão, ninguém dizima. Ninguém dizima. Tem pessoas que ela exerce liderança sobre o povo, mesmo de forma informal. Tá? Ela pode, pelo mérito de um atributo pessoal. Qual atributo? É um grau de parentesco, ou porque é o crente mais antigo dali, é o ancião. Então, um atributo pessoal ou desempenho superior, ou seja, pelo fato de se destacar mais do que os outros em conhecimento, em sabedoria, em destrezas. Então, ela pode influenciar pessoas. Bom quando existe esse tipo de pessoas dentro da igreja que influencia para o bem. Pessoas que são líderes, não foram formalizados, mas exercem liderança, influenciam. Bom quando influencia para o bem. Se estiverem na sombra da cruz, são uma bênção. Né? Agora, se estiver na sombra do capiroto, fica difícil. Sejamos usados por Deus. Eu quero falar aqui de alguns tipos de poder que uma liderança pode exercer. E eu quero lhe lembrar que eu estou falando de psicologia do trabalho. É claro que eu estou transformando a aula em liderança cristã. Existem alguns tipos de poderes. Poder legítimo, poder de recompensa, poder coercitivo, poder de especialização, poder de referência e poder de informação. Só que isso não é só na psicologia do trabalho, na igreja também existe isso. Olha aqui, poder legítimo. Poder legítimo é o poder inerente à estrutura organizacional. Esse poder é atribuído a um indivíduo. Ele ocupa uma posição específica dentro da empresa. Caso o indivíduo deixe o cargo, o poder ele continua a existir na posição e não pode seguir o indivíduo. Entende? Então o poder legítimo, digamos, é diretor-presidente de uma multinacional. Ele é legítimo, mas o poder não é dele, é da estrutura organizacional. É atribuído a um indivíduo que ocupa a posição específica dentro da empresa. Mas se o diretor-presidente saiu, o poder não saiu com ele. A empresa continua com a autoridade para ter um outro diretor-presidente. Então, caso o indivíduo deixe o cargo, o poder continua a existir na posição e não pode seguir o indivíduo. Pela teoria, seria assim na igreja. Digamos que na convenção, tem o pastor-presidente, aí tem o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente. Para fortalecerem mais ministério, estão colocando aí até quinto vice-presidente agora, né? Se fosse uma cabine de um voo, não caberia tanto piloto. Mas só para dar nomes, coloca até quinto presidente. Só para ficar a mesa bonita, secretário coloca 1, 2, 3, 4 e mais adjunto, 1, 2, e vai uma cambada de secretário. Tem uns que não sabem nem escrever, mas são secretários. Eita, minha língua, né? Tesoureiro. Tem uns que trabalham na mesa diretora como tesoureiro há 10 anos e nunca exerceu nenhuma função na tesouraria, mas tem nome de tesoureiro. Pela lógica deveria ser assim, digamos, o pastor-presidente. O poder é da organização e não dele. Ele tem toda a autoridade para
para trabalhar como presidente. Mas quando ele saísse, o poder não acompanha, deveria passar para um outro, certo? Você deve estar entendendo. Então esse é o poder legítimo. Mas existe, além do poder legítimo, existe o poder de recompensa. O poder de recompensa, ele também é intrínseco, é inerente à estrutura organizacional. É o poder que o líder tem para influenciar pessoas com recompensas pelo desempenho ou atuação. Entende? É o poder que o líder tem para influenciar pessoas com recompensas pelo desempenho ou atuação. Então, digamos, ele é uma autoridade dentro da empresa, né? E na igreja alguém fala assim, não, vou servir bem porque o pastor está de olho em mim, o pastor vai me promover e vai me consagrar. Eu tenho batido muito nessa tecla. Sobre Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem gente que é humilde, mas é por causa do poder de recompensa. Porque ele quer galgar uma posição e chega lá e só chega lá com humildade. Sem humildade não vai. Então ele é humilde até conseguir o que quer, porque ele sabe que tem alguém lhe observando e alguém que pode. Entende? Alguém que pode. Eu conheci pessoas, não tem só uma Maria no mundo, né? Eu conheci um diácono, era Rui o nome dele, eu já chamava de ruim, né? Mas o nome dele era Rui. Não vou falar o sobrenome não, porque aí eu acho que se eu falar o sobrenome, você escrever no Facebook, só vai ter ele. Mas ele é o melhor diácono que eu já conheci. Ele foi o melhor diácono que eu já conheci. Tem gente aqui dentro do curso, estudando, que sabe de quem eu estou falando. Não vou falar o nome, mas tipo assim, o nome eu já falei, não vou falar o sobrenome, né? Mas, década de 90, Guajará-Mirim, culto começava 7h30 da noite na sede, 6h30 ele estava lá. Ele trabalhava de taxista. Ele estava lá, ele estava cedo, 6h30. Se fosse preciso passar pano na igreja, uma sede grande. Não precisava que a igreja tinha a sua zeladoria. Mas eu estou dizendo, se fosse preciso passar pano, ele passava. Colocar uma cadeira no lugar, organizar o que for preciso, ele estava lá. Ele ainda tinha o tempo para dobrar o joelho e tirar o período dele de oração. Engravatadinho, paletó, estava lá na porta. Todo mundo que entrava, ele tinha um sorriso no rosto, a paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Que diácono que aquela igreja tinha. Mas ele era ruim. A sua humildade era uma falsa humildade. Uma falsa humildade. Quando o pastor presidente disse ele é o melhor diácono. E aquele que serve bem como diácono alcançará para si excelente posição, posição de honra. O pastor foi e consagrou ele a presbítero. Você não tem ideia do que o homem se transformou da noite para o dia. Você não tem ideia. A soberba que o homem virou. Ou seja, a sua humildade era porque estava de olho, sabendo que alguém da organização que tinha poder de recompensa estava ali observando. Então entenda que o poder de recompensa faz sim com que as pessoas produzam. Então tem o poder legítimo, né, inerente a uma organização, e tem o poder de recompensa. Agora olha isso aqui. Poder coercitivo é relacionado à habilidade do líder em punir um funcionário. Punição ou ameaça de punição. Não promove o desempenho desejado, apenas inibe as ações indesejáveis. E tem líder aí
gerenciando empresas que é desse jeito. Porque comigo se inscreveu, não leu, o pau comeu. Se não está feliz, eu te mando lá para o RH. Isso é só debaixo da pressão, é só debaixo da ameaça. E é triste falar, mas você sabia que tem gente na liderança cristã que ele, podendo usar da autoridade que Deus lhe deu, ele quer usar de poder coercitivo. Sabe o que é poder coercitivo? Polícia Federal chega na casa da pessoa com um mandato. Nós viemos aqui, você precisa depor. Lá na sede da Polícia Federal. Nós viemos aqui para levar você junto. A pessoa vai. Se ela não for por bem, ela vai algemada. E existe na liderança cristã coisas desse jeito. Tem obreiro desse jeito. Camarada que diz, homem de Deus, mas batendo na mesa para falar com outros obreiros. Vocês estão achando que eu sou moleque? Pá! Vocês deixam de ser moleque. Usando de autoridade. Deus me colocou como cabeça aqui. Qualquer coisa eu coloco de banco, eu coloco no gancho. Deus me traz à memória aqui algo muito forte. Muita gente fala de família de pastor que são atribulados. Nossa, pastor tão homem de Deus. Como é que o filho dele é daquele jeito? Como é que a filha dele é daquele jeito? Nossa, a esposa do pastor, que desânimo que aquela mulher tem. Pastor tão homem de Deus e tão animado. Mas olha a esposa, tem gente que fala. Às vezes não fala pra gente que é pastor. Mas é verdade, às vezes, nas nossas famílias como líderes, nós não encontramos eles com o mesmo entusiasmo e com a mesma destreza. Mas sabe por quê? Muitos casos, não estou generalizando, mas tem muito caso que o pastor ele quer usar a família dele como exemplo para o rebanho. Meu Deus do céu, é forte isso aqui. E até a nossa família deve ser exemplo para o rebanho, mas não no poder coercitivo. Tem pastor que diz assim, eu disciplino meu próprio filho, já para servir de exemplo para os demais. O problema é que os demais o negócio corre solto. E o filho dele não pode olhar torto, que já está no gancho. Entende? É a mesma coisa de você bater na mesa assim, se for preciso eu coloco de banco, eu disciplino, eu penduro no gancho, eu faço... até minha mulher, entendeu? Como quem disse, eu disciplino a minha mulher, quanto mais você exercer a autoridade. Se você não quer, você saiba que eu sou homem, você vai me obedecer de qualquer jeito. E sendo que Deus nos chamou, você só precisa acreditar que Deus te deu poder, Deus te deu autoridade e ela é constituída divinamente. Você não precisa usar de ameaça. Quem cuida do seu ministério é Deus. Quem não quer obedecer, fique tranquilo. Você só não precisa contar com ele em função de liderança. Deixa ele, não expulse do lado do banco não. Deixa o doente lá, porque a igreja é lugar para ímpio mesmo, é lugar para pecador e lá Deus vai transformar ele. Você pode ser seleto em quem vai trabalhar com você, mas não precisa usar poder coercitivo. Ameaçar as pessoas. Tá? Ameaçar as pessoas. Existe também o poder de especialização. O poder de especialização, ele deriva de talentos especiais. Do conhecimento, das habilidades, das experiências. Esses talentos concedem poder, pois a empresa precisa deles. Entende? Às vezes existe empresa que tem 300 funcionários, mas tem 2 na empresa que se sair é como se a empresa quebrasse. Não, eu estou falando
Não é só na influência que ele exerce sobre as pessoas, não. É literalmente, até porque hoje assim, as empresas não gostam de dar primeiro emprego. Aí você vê assim, ó, isso é um déficit, é uma deficiência isso. Ah, mas o mercado é competitivo, e daí? Você não tem capacidade de liderança? A pessoa vai contratar, mas no anúncio do trabalho já diz assim, ó, exige experiência. Você sabe por quê que uma empresa exige experiência? Porque ela não tem capacidade de formar. Aquele que exige experiência, ele não tem capacidade de desenvolver experiência. Goste de ouvir isso ou não. Agora vamos falar de igreja. Tem igrejas que se isolam no seu grupo. Sim. E não desenvolve a experiência de outros, não. É sempre os mesmos. O problema é que se os mesmos faltar, não tem quem canta, não tem quem toca, não tem quem prega, não tem quem exerce função. Porque são igrejas que só querem usar os que já têm experiência, mas não querem desenvolver novos talentos. Poder de especialização deriva-se de talentos especiais, do conhecimento, das habilidades e das experiências. Vou trocar a palavra empresa por igreja. Esses talentos concedem poder, pois a igreja precisa deles. Que a sua liderança não seja uma liderança que só queira trabalhar com quem tem experiência. Claro que é bom você orar e que Deus mande pessoas experientes para trabalhar com você. O que eu estou dizendo é que se você se isolar e não formar, o dia que os experientes faltarem, misericórdia, você está na roça. Entende? Existe aqui também o poder de referência. Poder de referência. Esse poder de referência muitas vezes é chamado de carisma pessoal. Carisma pessoal. É o poder de influenciar, um outro por sua força de caráter, características pessoais específicas. Entende? Isso aqui é interessante, o poder de referência. Entende? Veja bem, carisma pessoal, o poder de influenciar um outro ou outra pessoa por sua força de caráter, características pessoais específicas. Eu não estou falando aqui porque eu tenho um sobrinho que é pastor, sabe? Eu perguntei, me conta aí como é que foi a tua consagração para pastor. E ele disse que foram colocados 70 num galpão, vendo um telão. E depois cada um tinha que render uma prova. E dos 70 só 12 passaram. Porque tinha que falar igualzinho. Meu amigo, minha amiga, é nesta sexta-feira. Dá aquela levantadinha no cinto da calça. Então, são obrigados a imitar o seu líder na voz, nos trejeitos, nas palavras, nos cacuetes, nos jargões. Só que isso não é poder de referência, isso é coercitivo. Se a pessoa, se quiser ir, ela é obrigada a imitar. Isso não é poder de referência. O poder de referência, muitas vezes, é chamado de carisma pessoal. É o poder de influenciar um outro por sua força de caráter, características pessoais específicas. É quando as pessoas olham e dizem assim, não, irmão, tem vezes que a pessoa, ela congrega, ela fala igual o pastor dela. E não é nessa questão do porque eu estou querendo imitar, não, é porque aprende. Aprende. Entende? Então, é interessante esse carisma pessoal. Mas tem gente aí que quer impor para que os outros sejam igual a ele. Por que você não tem carisma pessoal e consegue influenciar outros? Tá bom?
Aí tem aqui também o poder de informação. Ele deriva-se da posse de informação importante, em um momento em que estas são necessárias para o funcionamento da organização. Entende? É a mesma coisa de você vou colocar aqui uma mesa de som moderna e digital. Que não é aquela mesa que todo mundo mexe lá, não. Não, é digital. E que só tem uma pessoa na igreja que mexa. Que equaliza. Só tem uma pessoa. Para acontecer qualquer evento, depende daquela pessoa. Ela retém um poder de informação, ela tem a chave da salinha, onde fica a mesa de som digital e todo o equipamento de som. E ninguém mais consegue mexer, mas ela consegue mexer bem. Né? Então, existe sim na organização pessoas que retêm informações importantes. E no momento que estas são necessárias para o funcionamento da organização, essa pessoa tem que estar presente. Então, são pessoas importantíssimas, porque só ele sabe responder de forma exata, tem as informações necessárias, só ele é especialista nessa área. Tá? Poder de informação. Isso é importante. É um tanto perigoso. Né? Eu não estou falando daquele que foi colocado de forma formalizada para responder pela organização. Mas existem gerentes, líderes, ou de, por que não dizer pastor, presidente, que tudo que ele vai falar, ele tem que tomar informação com um. E a pessoa, ela não é o líder, não. É o braço direito do líder. E ela está mais por dentro da organização do que o próprio líder. Ela tem que ficar falando no ouvido para o líder ganhar o ponto, né? Para o líder poder falar. Então é poder de informação. É um tipo de poder. Isso existe também na igreja. Isso aqui você deve conquistar. É bom. É bom. Quando você armazena informação sobre o projeto que você está envolvido, é bom. Caso precise, você consegue falar com exatidão. Você está entendendo? Então isso é ótimo. Isso é ótimo. Conta-se uma história de que um navio transatlântico travou o seu pistão, um grande pistão do motor em alto mar, e veio uma equipe lá de helicóptero, ficou lá 6 dias, e esse navio à deriva no mar, com milhares de pessoas a bordo, né, um navio muito grande, e uma equipe de 6 dias mexendo lá nos porões, nos motores, e não conseguiu resolver o problema. O motor estava travado. A equipe foi embora. Só que para pagar essa equipe lá em 6 dias, pagaram para eles, parece que $60 mil. Aí lá vem um helicóptero agora trazendo só um mecânico. Esse mecânico desceu lá, olhou, analisou, abriu o cabeçote lá e pegou a marreta e pá, deu uma pancada de marreta na cabeça de um pistão, parafusou o cabeçote e deu partida. E o motor destrancou, o motor voltou a funcionar. E o trabalho dele foi menos de meia hora. Quando ele foi cobrar, ele queria $100 mil. Mas veio uma equipe aqui com várias pessoas, umas 10, e ficaram aqui 6 dias, foi $60 mil, e agora você quer $100 mil? Você só que eu resolvi o problema e eles não resolveram. Mas você só deu uma marretada.
Senhor, o problema não é a marretada, é saber aonde dar a marretada. Poder de informação. Poder de informação. Tem pessoas com informações preciosas, que a sua palavra soluciona problemas dentro da organização. Isso é um tipo de poder. Tá? Isso é um tipo de poder. Vamos continuar aqui. Né? Deixa eu falar aqui sobre objetivos de um líder. Tá? Objetivos de um líder. Só para você entender. Lembrando que eu estou num tratado de psicologia do trabalho. Qual o objetivo de um líder? É dar suporte para a qualificação e o desenvolvimento dos profissionais que estão sob a sua responsabilidade. Vamos trazer para a liderança cristã, qual é o objetivo de um líder cristão? Seria dar suporte e qualificação. Quer dizer, ajudar e preparar, qualificar. Né? Promover o suporte para a qualificação e o desenvolvimento profissional, você pode dizer espiritual, dos que estão sobre a sua responsabilidade. Então, uma função do líder cristão é dar suporte, qualificação e desenvolvimento, formar novos líderes, fazer eles crescerem, aumentarem sua capacidade de informação. É um dos objetivos de um líder. Criar um clima de proatividade. Você lembra do reativo e proativo? Pois é. Só 20% são proativos, né? É o objetivo de um líder, é criar um clima de proatividade. É inspirar superação pessoal e os saltos de performance. Isso dá para usar na igreja, assim, é a função de um líder. Fazer com que a igreja tenha esse gosto de gás para trabalhar. Ainda é função de um líder. Oferecer transparência e desafios constantes. Mesmo na igreja, sim, transparência e desafios constantes. Que eu ouvi alguém tempo atrás ministrando, eu acho muito interessante a oferta de Davi. Em 1 Crônicas 29, versículo 3 e 4, Davi deu 3.000 talentos de ouro, 7.000 talentos de prata, de oferta. São 102 toneladas de ouro, 228 toneladas de prata. É muito ouro. E quer saber mais? Davi deu de oferta para o templo, mas ele sabia que ia morrer e que ele não ia ver a construção. Tem gente que contribui na igreja, mas ele quer saber em que o dinheiro está sendo aplicado. Davi ofertou, sabendo que nunca ia ver o resultado. Oh, meu Deus do céu, estão querendo usar a Bíblia para dar a eles o direito de não serem transparentes. Você está entendendo? Que seja esse o seu objetivo, oferecer transparência e desafios constantes. Ainda é o objetivo de um líder fazer com que a contribuição dos obreiros, vamos falar aqui, que ali é liderança, aqui eu estou falando de liderança secular, né? Ou seja, psicologia do trabalho. Vamos falar de liderança cristã. Fazer com que a contribuição dos obreiros seja de fato reconhecida. Por meio de promoções, de ações de capacitação e outras maneiras. Porque a nossa recompensa vem de Deus, aí você não vai reconhecer, né? Todo o mérito é só da liderança maior, não reconhece o trabalho em equipe, em grupo, né? Pois é. Ainda é objetivo de um líder manter a motivação e o comprometimento da equipe em alta formação. Ou seja, manter a motivação e o comprometimento da equipe em alta. Ou seja, dar um up no gás, né? Manter a motivação
E o comprometimento da equipe sempre em alta. O objetivo de um líder é influenciar os outros a trabalharem com gosto de gás. Né? Que seja o objetivo de um líder formar novos líderes. Tá bom? Então, isso aqui é psicologia do trabalho. Do trabalho. Mas se você observar, isso aqui nos ajuda muito. E dá sim para usar na liderança cristã. Desejo que o Eterno te abençoe. Eu continuo ainda na próxima aula tratando sobre o assunto de psicologia do trabalho, transformando em liderança cristã. God bless you. Deus te abençoe muito. No nome de Jesus.